andaremos nesta terra como pessoas sem rumo, precisamos do Senhor. Constituímos o Senhor como nosso rei, pois, ó Deus vivo, uma nação sem um rei, sem um líder, é uma nação sem rumo, meu Pai. Venha nos dar direção, venha nos ensinar, venha nos mostrar a verdade, porque não queremos viver na mentira, meu Pai. Não queremos viver enganados nesta terra. Sabemos que o Senhor passou a cruz, mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou. E tem um plano glorioso para cada um de nós. O Senhor fez na cruz, ó Deus amado, foi pagar os nossos pecados, os pecados daquele que crê que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor é Senhor. E quando o Senhor vem sobre nós, nós queremos te receber. Ajuda-nos a enxergar, ajuda-nos a te receber, porque o Senhor é bem-vindo neste lugar. Diga: Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar. Toma os nossos corações, ministra a Tua verdade, para que possamos conhecer a Tua vontade. Amém. Vamos louvar mais um pouco, povo de Deus, nos preparando espiritualmente para a palavra. Vem manifestar os seus sinais. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer? O que fazer? Quando Ele vem. Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Que o Senhor seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Que o Senhor venha tomar os nossos corações. Que o Senhor venha nos inundar do Teu amor, da Tua presença. Que o Senhor venha nos direcionar, Pai, em o nome de Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelos Seus voltar. Com Seu óleo venha nos ungir. E com Seu fogo vem nos batizar. E com Seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Deus Pai Todo-Poderoso, como o Senhor fez no passado,
Faz hoje de novo. Traz vida de novo. Traz força, coragem, ânimo, entendimento, compreensão, a esperança. Enche-nos do teu poder. Faz o que o Senhor fez no passado. Faz de novo hoje, Senhor, pois estamos aqui e acreditamos em Ti. Então erga a sua mão e declare assim, junto com o Senhor: diga mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. O que dizer, o que fazer quando Ele vem. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Diga, Espírito Santo, seja bem-vindo. Palmas para Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Povo de Deus, boa noite a todos, sejam bem-vindos, por favor, podem sentar. Também você que está conectado conosco, seja bem-vindo. Fique ligado, o Senhor tem muito para falar aos nossos corações. Amém, graças a Deus. Irmãos, Jesus venceu a morte. Mas como é difícil isso ser compreendido pelo ser humano. Aí as pessoas perguntam, mas que morte? Se eu estou vivo, se eu estou aqui, é porque as pessoas confundem muito a natureza humana com a natureza do espírito. E a palavra de Deus é espírito e vida. Alguns momentos fala da natureza humana, mas Deus está tratando exclusivamente do espiritual de cada um de nós. E nós, olha, infelizmente nós somos assim, e Deus Pai Todo-Poderoso é perseverante e paciente. Nós somos muito imediatistas, nós gostamos de ver as coisas agora. Mas você pode até ver, isso se toma posse pela fé. Mas nós temos que crer naquilo que está por vir, meu irmão. Olha, falando de Jesus Cristo, Jesus com 33 anos de idade, assim está escrito, assim os estudiosos chegaram à conclusão. Um homem com 33 anos de idade, que não devia nada, um homem lindo, maravilhoso, poderoso, cheio de virtude, e já tinha um ministério muito reconhecido na época. Ele se entregou na cruz com 33 anos, no auge da vida dele. Se ele se entregou é porque tinha algo maior. Nós temos que olhar para Jesus assim. Lógico que nós temos que aproveitar tudo que nós podemos agora, sempre fazendo bem para nós mesmos, e aproveitar o tempo que Deus tem nos dado, viver feliz, mas nós não podemos dispensar aquilo que Ele comprou para nós, aquilo que Ele venceu. Nós não podemos simplesmente ignorar o fato de que um dia nós vamos partir dessa terra. Não podemos ignorar isso. Que venhamos viver muitos e muitos anos ainda aqui na terra, amém, amém? Mas um dia vai chegar, e nós temos que partir dessa terra.
E eu sou muito para frente em dizer que nós já podemos começar a viver o melhor agora, mesmo ainda aqui na terra. Mas essa questão das pessoas pensar um pouco no espiritual, nós temos um jeitinho de querer empurrar isso um pouco para frente. Eu acho que eu fiz isso 35 anos da minha vida, foi tolice, mas eu lamento muito pela minha falta de consciência e de conhecimento. Eu também não olhava muito para isso, não ligava, mas justamente porque eu não entendia esse negócio de espírito. Eu não entendia esse negócio de espírito de Deus, essas coisas eu não conseguia compreender. Para mim tudo era agora. Esse negócio não entrava na minha cabeça. Então a pessoa que não tem esse entendimento, ela sente uma necessidade de fazer coisas aqui na terra que parece que vai então preenchê-la, na verdade não vai. Quem preenche é Jesus. A terra só tira de você, ela só suga de você. São coisas difíceis de entender. E eu vejo o ser humano, gente, olha, você pega uma pedra desse tamanho assim, bruta, mas arrancada da rocha mesmo, aquela que é perfeita. E assim para mim é a mente do ser humano, ela é dura. E a palavra tem que entrar ali, não é fácil. Só um Deus com tanta paciência para continuar pregando. E a palavra, no fundo, ela é água, né, gente? A palavra é água, nascer da água e do Espírito, né? Nascer da palavra e nascer do Espírito de Deus. Então, a palavra é o quê? Água, né? E a nossa cabeça é dura, né? Eu acredito que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quanto mais nós pregarmos a palavra, quanto mais falarmos de Jesus, um momento desse, essa palavra entra na cabeça da pessoa, pela misericórdia de Deus, porque é Deus que abre. E aí quando entra, gente, eu vou dizer uma coisa para você, quando entra, a vida da pessoa muda. Muda mesmo. Muda, mas muda, mesmo se ela não quiser mudar, mas não tem como. Não tem como não mudar. É algo simplesmente automático. Isso é o poder de Deus, isso é um milagre. Só que isso é tão difícil de compreender, gente. Eu vivi ouvindo leituras bíblicas, e eu cantei muitos hinos, até toquei muito, porque eu tocava em corais de instrumentos, e até li muitos salmos e provérbios, porque eu achava isso muito inteligente. Mas sabe de uma coisa? Entender, eu não entendi nada. Que coisa difícil é entender esse negócio do Espírito. Essa coisa de Deus é muito difícil, gente. Isso é muito complicado. E tem pessoas que passam a vida toda na igreja e vai embora dessa terra sem entender. São coisas muito complicadas. Mas se nós começarmos a parar para pensar um pouquinho, meditar naquilo que Deus fala, e ter um pouquinho de interesse, nós vamos ver que a Bíblia trata desses assuntos. Porque a mesma dificuldade que nós temos hoje, há 2000 anos atrás também tinham. A mesma coisa. Há 3000 anos, antes de Cristo, na época dos profetas, é difícil. Não é fácil mesmo, e ninguém aqui está querendo arrumar desculpa, mas nós somos muito carnais e pouco espirituais. E por sermos muito carnais, nós entendemos muito pouco do Espírito. Mas essa é a transformação que é necessária. Essa transformação é necessária para você poder entrar no reino de Deus. E eu vou explicar por quê. Não precisava não, se não fosse do jeito que eu vou falar. O reino de Deus é um reino carnal ou espiritual? Então, para viver no reino de Deus, tem que ser uma pessoa espiritual. Só isso. Não dá para eu viver com esse corpo, com esse jeito, com essa maneira que eu sou, dentro do reino de Deus. Então eu tenho que ser transformado, mudado, convertido pela palavra e pelo Espírito. Não é religião, religião não converte ninguém. Eu tenho que ser transformado para eu poder habitar no reino dele, porque no reino dele só habita quem é espiritual, gente. Não tem outro jeito. Mas isso é difícil de entrar na cabeça, viu? Isso é muito difícil. Ainda quando nós falamos de cruz, de ressurreição,
que as mulheres foram lá passar perfume em Jesus, e chega lá, a pedra já tinha sido tirada, e chega lá, não tem ninguém, cadê esse homem? Já devia estar fedendo, mas o homem não está aqui, daqui o homem aparece no meio do povo. Que história é essa, gente? Tem que ser espiritual para entender um negócio desse, porque se não for espiritual, é só uma história contada, e história contada não muda a vida de ninguém. Então você abre aí, por favor, 1 Coríntios, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, fala também sobre essas coisas. Ele bate em cima dessas coisas. 1 Coríntios, por favor, no capítulo 2, no versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. E olha, nós vamos fazer um mergulho aqui, navegar no oceano do Espírito. Nós cantamos isso aqui hoje. E que Deus me dê sabedoria, Pai, derrama o teu Espírito, porque eu não sou capaz de pregar palavra nenhuma. Do Senhor, não. Esse homem aqui, ele é incapaz de pregar a sua palavra se o teu Espírito não estiver nele. Deus Pai Todo-Poderoso, então, que diminua o meu eu aqui 100%, e que cresça o teu Espírito, e venha nos falar acerca da vitória do Senhor sobre a morte. Ajuda-nos, e ajuda-me, Pai, nesse altar, porque eu não tenho capacidade nenhuma, meu Deus, se o Senhor não ministrar a palavra. Coloco-me mais uma vez aqui, somente como instrumento. Usa-me como um microfone, usa-me como um alto-falante, usa-me como uma caixa de som, e fala aos nossos corações. Aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 6, está escrito assim: porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, ou o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. O que ele quis dizer aqui é que se aquelas pessoas daquela época tivessem conhecimento espiritual, não teriam pendurado Jesus na cruz. Compreenderam? Se a pessoa hoje conhece Jesus, ela sai do pecado. Se a pessoa não conhece o Senhor, ela continua no pecado. Então não adianta uma pessoa falar assim: eu sou de Cristo. Não, você pode até ser, mas você está longe. Jesus Cristo é o meu Senhor, mas se continua no pecado, ela ainda não tem conhecimento. Esse conhecimento aqui. Mesma coisa o Senhor falou há 2000 anos atrás. Ele diz aqui bem claro: nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Não teriam crucificado. E nós também não viveríamos como seres humanos comuns, se nós tivéssemos um pouco mais de conhecimento de Deus. Nós agiríamos um pouco diferente. Então nós precisamos de conhecer. Irmão, sem o conhecimento, sem ser espiritual, não entra no reino de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu tinha 28 anos de idade, 27 anos, eu não queria ouvir isso não. Por de jeito nenhum. Mas eu não queria mesmo. Eu queria saber dessas coisas. Mas não tem jeito. Sem essas coisas, para onde eu vou? Para onde? Eu não posso simplesmente colocar minha expectativa. A Deus tem misericórdia e Ele vai me ajudar na última hora. Não é assim não, gente. Porque Deus é juiz. E Ele não pode ajudar um e desprezar o outro. Deus é justiça. Quem pode nos ajudar agora é Jesus. E Ele é a palavra de Deus que está pelejando dia e noite para nos convencer a nos envolver mais com o Senhor.
Então, as coisas espirituais, só quem é espiritual para entender. Então, quem quer entender um pouco mais de Deus, tem que ser mais espiritual. Amém, irmãos? Amém. Se você, por exemplo, acontecem coisas na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, ou com você mesmo, né? Acontecem coisas que você não tem resposta. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. Ô meu irmão, se você é um ser espiritual, rapidamente você sabe o que está acontecendo. Agora, se você não é espiritual, você fica sem rumo. O que eu vou fazer agora da minha vida? Sendo um homem espiritual em Deus, você tem um entendimento do que está acontecendo. E se na hora você não entender, mas o Espírito de Deus te dá a direção. Porque quem é espiritual, ouve as coisas espirituais e entende as coisas espirituais. Bom, então, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o que nós nunca vimos, nunca ouvimos, e nunca pensamos que ia acontecer, deve ser algo grande, né? Ele tem preparado isso para quem? Para quem ele preparou isso? Para aquele que o ama. Quem é aquele que ama a Deus? Aquele que obedece. Então o que eu tenho que fazer para ser um ser espiritual? Eu tenho que obedecer, então eu vou me tornar uma pessoa espiritual. Ah, mas e se não funcionar? Bom, aí é a questão da fé. Você tem que mostrar para Deus que você é um chamado de Deus. Senhor, eu sou um chamado de Deus e a partir de hoje eu faço a tua vontade. Rapidinho você vai ser um ser espiritual. Você vai compreender coisas que você nunca pensou que existisse. Você vai ouvir coisas que você nunca pensou que existisse. Você vai ver coisas que você nunca pensou que pudesse ver. Coisas que os seus olhos humanos não podem te revelar. Porque isso só quem está no Espírito de Deus. É quando você está conversando com uma pessoa e olha dentro do olho dela, você já sabe o que ela está pensando. Existe, pastor? Mergulha e você vai ver. Mergulha. Você sabe quando é gente de Deus que está trabalhando e você sabe quando é Satanás que está trabalhando. Você sabe se a coisa é boa para você ou se a coisa é ruim para você. E a primeira coisa que um homem, quando ele vira espiritual, ele abandona de uma vez, é a religiosidade. Ele deixa de dizer, olha, hoje eu tive eu preciso contar isso em 1 minuto para vocês. Hoje, seu Edson, olha, é como diz no mundo, eu ganhei o dia. Eu já falei para vocês aqui, que Santa Maria de Jetibá, há 40 anos atrás, tinha 2 religiões. Todo mundo bebia, todo mundo fumava, todo mundo fazia farra, todo mundo era igual. Ninguém podia falar nada de ninguém. Há 40 anos atrás. Chegou um grupo de pessoas aqui em Santa Maria de Jetibá, em cima de caminhão. E essa estrada para Santa Leopoldina, para Cariacica, não tinha asfalto não, era chão. E eles vinham em cima de caminhão, e vinham aqui, perto do posto aqui, dos Detmano aqui do lado, e ali tinha um pátio grande, que hoje tem um prédio, e ali eles colocavam uma caixinha velha de som e um microfonezinho bem fraquinho, porque não tinha na época, e eles pregavam a palavra nessa cidade. Quer saber, eles eram muito rejeitados. A maioria era de pele bem escura. E aqui você sabe como é que foi no passado. Eu já falei muito sobre isso aqui, desses desbravadores que entraram nessa cidade e começaram a plantar uma semente que mudou a história dessa cidade. Esses homens que chegaram há 40 anos aqui, mudaram a história dessa cidade, gente. Hoje nós temos aqui mais de 50 portas abertas, onde tudo era boteco nessa avenida de Santa Maria de Jetibá. Era um boteco com sinuca, com tudo, era só boteco. Hoje é igreja. Há 40 anos atrás chegou um grupo em Santa Maria de Jetibá e fez uma diferença. E eu tinha 11 anos de idade. Minha mãe está aqui, ela sabe que eu ia ali e ficava ali. Eu não entendia nada do que eles faziam, mas eu achava que aquilo era muito legal. 11 anos de idade eu ficava olhando aqueles homens com aquele fogo em cima daqueles caminhão, suor. Depois era muito picolé que eles chupavam depois. Irmãos, eu tive hoje a satisfação,
de receber aqui 5h30 da tarde, 17h30, um desses homens. Hoje ele tem 90 anos de idade. Ele subiu essa escada aqui. Ele subiu nesse altar aqui. E nós oramos junto. E ele falou assim: eu preciso te conhecer, pastor. E alguém trouxe ele aqui, porque ele recebeu uns DVDs desse ministério há quase 10 anos atrás. E ele toda noite senta na cama. Ele tem um aparelho DVD e ele fica assistindo as pregações que nós fazemos aqui. E ele porque queria conhecer esse servo do Senhor, esse instrumento aqui. Meu Deus, para mim foi uma honra receber um homem que já está quase 50 ou não sei quantos anos como obreiro de uma igreja. Pensa esse homem, gente. Lúcido, com 90, vai fazer 91 anos daqui 4 meses. E desses homens que eu falei aqui há tanto tempo, e hoje eu recebo ele aqui aqui, onde o Senhor colocou eu para ministrar a palavra, aqui conosco. 91 anos de idade subindo essa escada. Esse já conhece isso aqui há pelo menos 70 anos. Ele não olhou se era um caminhão, se era estrada ruim, porque um homem espiritual, ele é diferente. Um homem espiritual é diferente. Ele falou assim: a minha amada esposa já partiu, está na glória. É uma sabedoria que só os maduros na fé conseguem entender. Eu penso que todos nós temos que refletir um pouquinho mais. A semente que nós plantamos hoje, pessoas vão colher daqui 40, 50, 60 anos. Esse homem subiu aqui hoje com 91 anos, vai fazer agora. Eu olhei para ele e falei assim: o senhor plantou uma semente nessa cidade. E não era o senhor que queria me conhecer, não. Era eu que queria te conhecer. Deus te trouxe aqui para eu te ver. Ele ficou surpreso. Então nós vamos para Hebreus e vamos entender um pouco mais desses mistérios espirituais que poucas pessoas entendem. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Em Santa Maria de Jetibá, gente, há 40 anos ninguém sabia o que era batismo nas águas. Você entende o que é isso? Ninguém conhecia o batismo nas águas, coisa que está escrito na Bíblia. Irmãos, capítulo 2 de Hebreus, no versículo 14, por favor. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre... Ele está falando aqui, na verdade, dentro desse textinho, quem essa escritura sagrada está dizendo que tem poder sobre a morte? Quem? O diabo. Eu fiquei refletindo, quem tem poder sobre a morte é Deus. Aí o Senhor falou assim: ei meu filho, não olha como um homem não, olha para a escritura como um ser espiritual. O que é a morte e quem está na morte? Eu fiquei pensando, espera aí, o diabo tem poder sobre quem está morto, espiritualmente falando. O diabo tem poder sobre a pessoa, seu Edson, que não tem conhecimento da palavra da vida. Durante 35 anos da minha vida, o diabo tinha poder sobre mim. Ele falava o que eu tinha que fazer, eu fazia.
E Jesus veio para destruir esse demônio, esse diabo, que tem poder sobre as pessoas que não têm o conhecimento da Escritura Sagrada. Jesus foi à cruz com esse plano: eu vou à cruz e vou derrotar esse diabo, esse demônio, esse Satanás que está atrapalhando a vida do povo de Deus. Pastor, mas então isso já aconteceu, ele já derrotou? Olha para a vida do povo, quem é que está dominando o povo? É Deus ou o diabo? Na maioria das pessoas é o diabo, não é verdade? Porque um homem que estupra uma criança de 5 anos foi dominada por Deus. Um homem que saca uma arma e mata outro foi dominado por Deus. Uma pessoa que se alcooliza dia e noite é dominada por Deus. Uma pessoa que está morrendo no crack é dominada por Deus. Uma pessoa que vive na mentira é dominada por Deus. Não é, meus irmãos? O mesmo demônio que atuou no passado, atua hoje. Mas o mesmo Deus que venceu Satanás no passado, vence hoje na vida de cada um. De cada um. De cada um. E esse homem de 90 anos de idade falou algo que eu já venho falando há muito tempo, mas eu ouvi da boca dele é diferente, tem mais poder, seu Edson. Deus não vai vir buscar igreja e nem placa. Deus vai vir buscar a igreja dele. E a igreja dele é aquela que serve a ele. Ele não busca placa. Deus não vai levantar placas. Deus não vai levar placas para o reino da glória. Deus vai levar homens e mulheres que servem ele. Irmãos, que tem poder sobre a morte. Enquanto que a pessoa ainda está dormindo o sono, nós chamamos isso de dormir o sono, é o sono da morte. Ela ainda está no corpo, ela anda, ela trabalha, ela faz tudo que qualquer ser humano faz, mas espiritualmente ela ainda está dormindo um sono profundo. Por isso que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, falou assim: você que está dormindo, acorde, levante-se, e Cristo o iluminará. Então é levantar desse sono profundo. É como uma pessoa, gente, que espiritualmente está dormindo, você vai lá, sacode, ela sacode, grita, grita, grita. E isso nós fazemos aqui toda terça, toda quinta e todo domingo. Nós pregamos, nós cantamos, às vezes nós gritamos nesse altar, mas é difícil de acordar uma pessoa. É difícil. A cabeça é muito fechada. Então a pessoa tem que desejar: eu quero isso para mim. Então, meus irmãos, continuando aqui. E também, versículo 15, para libertar os que foram escravos toda a sua vida, por causa do medo da morte. Toda pessoa que ainda não nasceu do Espírito Santo, toda pessoa que ainda não tem esse conhecimento do que está por vir, ele ainda não ouviu o que devia ouvir, ele ainda não viu o que tem que ver, ele ainda não tem essa noção, ele tem medo de morrer. A pessoa que já nasceu do Espírito, ele vence a morte aqui. Ele vence a morte, acabou. A morte foi derrotada. Por quê? Porque ele tem certeza de que se esse corpo cair, ele vai eternamente com o Senhor. Agora a pessoa que não tem essa certeza, ela treme de medo. Irmãos, por favor, Lucas capítulo 24. Então nós vamos entrar agora num profundo momento com Cristo, depois que Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Capítulo 24 de Lucas, por favor. Versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 dos seus seguidores, dos seguidores de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Isso é, tinha acontecido, Jesus tinha sido crucificado. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem.
entristecessem. Agora, são dois momentos aqui, olha para mim, meus irmãos. Aqui diz que esses homens, olha, naquele mesmo dia, lá no início, 2 dos seus, o quê? Eles eram o quê de Jesus? Seguidores de Jesus. Isto quer dizer que eles caminharam com Jesus 3 anos e meio, gente. Os homens andaram com Jesus, então é o mesmo. Como que eu vou trazer isso para os dias de hoje? As pessoas vão à igreja, as pessoas têm a Bíblia, Jesus é a palavra, a pessoa tem a palavra, a pessoa tem Jesus aqui, ó. Mas o que aconteceu aqui? Jesus encostou neles, e aconteceu o que com eles? Eles não o reconheceram. Aí que eu quero te falar, irmãos, Jesus Cristo ela caminha com você, mas você reconhece que é Ele? Tem muita gente que vai à igreja, mas não consegue reconhecer que é Jesus que está falando, e tem gente que não está ouvindo isso aqui agora, não está entrando, é difícil, mas precisa, presta atenção, eram seguidores de Jesus. Os caras andaram 3 anos e meio com Jesus, viram Jesus fazer milagres, e quando Jesus encostou, alguma coisa não deixou eles ver, espiritualmente eles eram cegos, então eles não tinham visto ainda o que era para ver. Como está a sua visão? O que você enxerga do dia a dia, da sua vida, quando você acorda, quando você vai dormir, quando você vai trabalhar, quando você vai na igreja? O que você está enxergando? Pensa. O que você está vendo? Quando acontece alguma coisa com você, extraordinário, diferente, o que você pensa? O que você vê? Como é a sua mente? O que você está enxergando? Analisa. Jesus Cristo ressuscitou. Os homens estavam conversando sobre o que aconteceu. Eram seguidores de Jesus. Jesus encosta neles, e eles não conseguiram reconhecer Jesus. Pois Jesus está do seu lado todo dia. E quando você fica nervoso, aflito, às vezes desesperado, e às vezes apavorado, desanimado, entristecido, você não está reconhecendo Jesus. Analisa sobre isso. Existe algo a mais. Aí você tem que falar assim, pastor, tem que ser humilde, viu, gente? A pessoa tem que ser humilde, porque senão ela não consegue meditar isso não. Os humildes receberão o que Deus tem. Aí a pessoa tem que ser humilde para falar assim, meu Deus, então eu não estou vendo mesmo não. O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? É aqui. É aqui na cabeça. A partir do momento que a pessoa começa a ver Jesus, a vida dela muda. Se ela ainda não batizou nas águas, a primeira coisa que ela quer fazer é isso. Isso é a primeira coisa que ela quer fazer. Aí ela vai no pastor calma. Jesus já tocou no seu coração, mas calma, você precisa compreender o que você vai fazer. Por isso que nós pregamos sobre o batismo, para a pessoa entender o que é isso, porque ela não pode fazer por fazer. A pessoa que vê Jesus, ela não tem problema em ser dizimista e ofertante. Problema nenhum. Ela já sabe que o 100% que ela recebeu veio do Senhor e que ela está devolvendo a 10ª parte. A pessoa que vê Jesus, ela está compreendendo o que aconteceu. Aqueles homens, está escrito aqui, que eles estavam discutindo sobre o que tinha acontecido, sobre Jesus crucificado, bateram nele, e os dois discutindo. Eles queriam respostas. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que queria dizer Jesus na cruz. Eles não entenderam o sacrifício de Cristo na cruz. Eles não compreenderam aquela atitude de Cristo na cruz. Se não entenderam Cristo na cruz, como vão entender Cristo fora do túmulo? Ressuscitado. Se não conseguem entender o que quer dizer Jesus pregado na cruz, dando a vida dele, como vão entender Jesus ressuscitado? Enquanto que eles estavam olhando para a cruz, eles ainda estavam vendo um homem assim, um homem.
Enquanto que levou para o túmulo, ainda era corpo. Mas de repente, entra lá no túmulo e olha, cadê? Não tem mais ninguém. Se não entende o que Jesus fez na cruz, como é que vai entender ressurreição? Vocês entenderam, irmãos? Pastor, isso é muito difícil de compreender. Não é fácil mesmo, não. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Viram Jesus fazendo os milagres e não entenderam nada. Irmão, quantos anos você tem de evangélico, de evangelho? O que você está entendendo? Olha só. Então, no versículo 17, como eles não reconheceram ele, Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Jesus perguntando. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era um poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os líderes entregaram para ser condenado à morte, crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse ele quem ia nos libertar, o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias e tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu e o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então olha só, eles sabiam tudo. Jesus foi preso, Jesus foi pendurado na cruz, Jesus isso, tudo, ele sabia tudo certinho que tinha acontecido, mas não entenderam nada. Não entenderam nada. E olha, Jesus veio 3 anos e meio falando: eu vou ser preso, eles vão me bater, eu vou ser crucificado, no 3º dia eu vou ressuscitar. Mas eles não ouviram isso. Eles não entenderam nada disso. E o que tem de gente, meus irmãos, com a Bíblia na mão, lê a Bíblia, 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 canta, louva, adora, vai na igreja, lê de novo, lê de novo, lê de novo, mas não entende nada. O que o Senhor quer fazer aqui hoje? Ele quer mostrar para você que existe coisa que você nunca viu, que você nunca ouviu. Isso Ele tem preparado para você, que está além dessa terra, meu irmão, que está além dessa terra. Ô meu irmão, tem gente que tem tanta sede de ser prefeito da cidade. Isso não quer dizer que isso não é uma coisa boa, não. Tem que ter prefeito lá. Tem gente que tem tanta sede de ser deputado, de ser vereador, de ser presidente da república. Tem gente que tem tanta sede de ser rico. Tem gente que tem... Ô meu irmão, tudo isso é bom. Mas quando você conhece Jesus Cristo, se não tiver, para você não faz diferença. Porque coisa muito maior do que isso você já conquistou. Agora, isso não quer dizer que lá não pode ter gente. Tem que ter gente lá. Todo lugar tem que ter gente para trabalhar. Mas não é isso que vai mais mexer na cabeça da pessoa. Irmãos, sabiam tudo, sabia contar cada detalhe, mas não entenderam? Irmãos, tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Sabe os versículos, sabe os lugares, sabe tudo, mas não entendeu nada. Pastor, o que eu tenho que fazer? Muita humildade, ou melhor, humildade diante de Deus, clamar e pedir: abre a minha mente, porque eu quero enxergar aquilo que eu ainda não enxergo, e eu quero ouvir aquilo que eu nunca ouvi. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Tem um plano de Deus, gente. Pastor, e enquanto que eu não souber disso, a Bíblia fala que o diabo tem poder sobre a morte. Então, enquanto que a pessoa ainda está no sono profundo, o diabo manipula essa pessoa ainda. Manipula a pessoa. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Eu não sou melhor do que ninguém não, gente. Mas não sou mesmo. A Bíblia fala que quanto mais você sabe que você precisa saber. Mas aqui no Ministério Jesus Cristo da Palavra, em 16 anos, tem pessoas aqui, que não estão aqui mais, que fizeram uma caminhada espiritual longa, de muitas pregações, e de muito joelho no chão, e de muitas orações, que estavam pertinho de entrar
e paralisaram a caminhada, desistiram. Muitas pessoas que estavam bem próximas de tomar posse, desistiram. E muitas pessoas que estão aqui dentro. Como assim, pastor, não estou aqui? Gente, para você entrar, você tem que viver pela fé. E você está vivendo pela fé, está caminhando, está crescendo espiritualmente, você está começando a amadurecer espiritualmente. Foi falado aqui, tem que ser maduro espiritual. Você está amadurecendo. Aí Satanás vai lá e faz uma provocação, faz uma coisa, atrapalha a vida dela no financeiro, qualquer coisa, toca nela, ela perde a estribeira, fala um monte de coisa que não devia, fala disso, faz aquilo, não vai mais à igreja, para tudo. Faz igual Bartimeu, vai para o canto do caminho. Cuidado, guarda a sua fé. Você está mais perto hoje do que ontem. Você precisa acreditar nisso. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez. E o dia que você chegar lá, se você ainda não chegou, e quem já chegou sabe que eu estou falando a verdade, e quando você chegar lá, então você venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre você. E se a morte não tem poder sobre você, aquele que tem poder sobre a morte também não tem mais poder sobre você. E quem é aquele que tem poder sobre a morte? O diabo. Então o diabo não tem mais poder sobre você. A Bíblia fala que o diabo não pode tocar nos filhos de Deus. A vitória já chegou. Ele não pode mais corromper você. É como uma ressurreição. E é isso que Cristo quer fazer. Que todos acordem. Para que Satanás não tenha mais poder sobre a vida dela. Você não vai viver mais no engano. Irmãos, então, no versículo 25, Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Eu ponho aqui na tela. Deixa aqui. Depois que eles contaram tudo, olha para mim. Depois que eles contaram tudo para Jesus, o que tinha acontecido? A única coisa que... Jesus falou tão forte, Jesus falou assim, você está ouvindo, meu irmão? Amém. Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Quem falou isso, gente? Como que nós entendemos as coisas? Jesus está falando aqui comigo, está falando com você, como vocês demoram a entender. Ei, irmão, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós queremos salvação. Tem que entender. Tem que entender. Não adianta você chegar em casa agora e pegar a cabeça e fazer isso aqui. Eu vou bater agora na coluna. Pum! Abre a cabeça. Isso não resolve. Você sabe como que se abre uma cabeça? Assim, eu vou mostrar para vocês. Santo Deus de Israel, eu sempre te pedi tantas coisas, materiais, familiares, para meus filhos, para o meu marido, para minha esposa. Eu te pedi para o trabalho, eu pedi pela minha saúde, eu te pedi pela igreja, pelos irmãos, pelos mendigos, pelos menos favorecidos. Isso tudo te agrada. Mas tem algo que te agrada mais. Abre a minha cabeça, Senhor. Abre a minha mente. Eu quero ouvir o que eu nunca ouvi. Eu quero ver o que eu nunca vi. Eu quero entender o que eu nunca entendi. Tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. E penetra na minha mente. E me faz ver o que eu ainda não estou vendo. Se não fizer isso, meu irmão, não entra. E para fazer isso tem que ser humilde. Se não fizer isso, não entra. Ele é Deus. Então Jesus falou assim, como vocês são difíceis, vocês demoram a entender as coisas, a crer. Está escrito no versículo 26, Jesus começou a explicar. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. O que Jesus fez aqui? Abriu o Velho Testamento.
como se diz hoje. E começou a abrir Moisés, começou a abrir Isaías, começou a mostrar quem ele era, porque os profetas, Isaías, por exemplo, 700 anos antes de Jesus chegar, Isaías já estava falando que ele vinha. Agora, meu irmão, se as igrejas não pregarem isso, como é que as pessoas vão um dia, pelo menos, desejar isso? Não é verdade, gente? As pessoas têm que conhecer um pouco mais, se envolver um pouco mais. Jesus falou, como vocês são difíceis. E olha, nós não somos piores do que aqueles homens não, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Aqueles homens andaram com Jesus ali na carne, vendo o homem ali, ó, pegar no homem, eles pegavam no homem. E não conseguia entender, não abre. Bom, então Jesus começou a explicar, e nesse momento, o que aconteceu? Eles fizeram o quê? Começaram a ouvir. Olha bem, quando chegaram perto do povoado, para onde iam, versículo 28, e aqui falou no início que era o que? 10 quilômetros. Os homens conversando 10 quilômetros, dá para falar muito, hein, gente? É verdade ou não é? Irmãos, olha para o seu irmão e diga assim, meu irmão, ouça. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Então chegaram lá naquele lugar que era 10 quilômetros, aí chegaram lá os homens, Jesus andando, daqui a pouco os homens iam para cá, e Jesus falou assim, eu vou direto. Fez de conta que ia direto, porque Jesus faz isso, comigo e com você também. Amém. Jesus faz isso, Jesus faz. O que eles fizeram? Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, no versículo 29, mas eles insistiram com ele para que ficasse. Quando entra, meu irmão, você não quer mais largar Jesus não, você não vai para lá não, fica aqui. Eu não quero mais largar Jesus nunca mais. Quando entra na cabeça, Jesus pregou 10 quilômetros. 10 quilômetros. Pregando a palavra. E aí ele ia passar direto. Não vai não, você não vai não. Você vai ficar aqui com nós. Agora não, ninguém vai soltar mais não. Olha a diferença, gente. Irmãos, mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo, fique conosco, por favor, já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, entrou na casa, entrou aonde? Aqui ó, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles, o pão é agora eles vão comer ela. Aí os olhos dele o quê? Os olhos deles foram abertos. E eles fizeram o quê? Reconheceram Jesus. Lá no início eles não reconheciam. Por que eles andaram? Gente, eu tenho que chegar mais perto de vocês, porque senão vocês não vão ouvir o que eu vou falar. 3 anos e meio eles andaram com ele. E não reconheceram. E ali andaram 10 quilômetros. Convidaram ele para entrar, que é o que você tem que fazer. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir eu vou entrar e nós cearemos. Tem que abrir a porta. Tem que abrir o coração. Tem que pedir, tem que clamar, tem que desejar mais do que qualquer coisa nesta terra. Então entrou, sentou, pegou a palavra. Come agora. Eles comeram. E logo os seus olhos viram que eles nunca tinham visto. Agora, por que durante 3 anos e meio andando com Jesus eles não viram? Porque a palavra nunca entrou na cabeça deles. É como nós vamos à igreja, 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 lemos a Bíblia, cantamos e não entra. Enquanto que a palavra não entrar, a pessoa não vai ver. Você crê nisso? Amém. 3 anos e meio eles andaram com Jesus e não comeram a palavra. 3
3 anos e meio. Tem gente que é crente há 30 anos, ainda não comeu a palavra. Porque a vida dela mostra isso. Como eu disse para você, se a palavra entra, a primeira coisa que ela quer fazer é descer as águas. Se a palavra entra, ela é dizimista com tranquilidade. Se a palavra entra, ela tem arde o coração dela, arde de tanto amor que ela tem pelas pessoas, arde que ela quer dar vida a todo momento pelo outro. Arde o coração, queima aqui dentro, é um negócio que ninguém consegue entender, só quando entra, queima, arde, o olho chega a vibrar, de tanto amor que ela tem pelas almas, ela dá a vida dela. Se tiver que rasgar isso aqui, rasga. É fácil de ir para, pode pendurar na cruz. Agora a pessoa que não tem isso, ela não consegue isso. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque hoje nós estamos comemorando a ressurreição de quem? Quem é que pode comemorar a ressurreição de Cristo? Só aquele onde Cristo ressuscitou dentro dele. Só aquele, meu irmão. Porque caso contrário, ele vai comemorar a ressurreição na vida dos outros. É como nós pregamos aqui. Edson vai fazer aniversário e nós vamos comemorar o aniversário dele. Mas só ele sabe o que é fazer aniversário naquele dia, porque ele está fazendo. Eu posso comemorar, mas a verdadeira comemoração é dele. Porque o aniversário é dele. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então meu irmão está aqui, olha, versículo 30, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles, aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então Jesus desapareceu. Então Edson está sentado na minha casa, ele é Jesus, e agora ele não está mais aqui na minha frente, porque agora eu não enxergo mais ser humano, agora eu enxergo espiritualmente. Meu irmão, vem aqui qualquer uma criança aqui, qualquer pessoa que vem falar de Jesus, ou um bêbado, um drogado, quem quer que seja, entrar aqui e falar um negócio comigo ou na rua, se é Jesus, eu tenho que reconhecer Jesus. Hoje Jesus está falando através desse drogado. E falem, Deus falou através de uma mula com o profeta. É isso que é reconhecer. É quando você entra num culto como esse, ou qualquer igreja que você vá, você sabe, a pessoa que está no Espírito, ela sabe se é Deus que está falando, ou se é um homem que está falando. Essa é a diferença. E o que tem de gente enganada, achando que Deus está falando, e tem muito homem falando. Por isso que tem poucas pessoas que entenderam o que é isso aqui. A pessoa que está no Espírito, meu irmão, pode vir o que for, abriu a boca, ela sabe se é Deus que está falando, ou se é o diabo que está falando. Porque ela é espiritual, ela não vê mais a carne. Então agora os meus olhos abriram, os dois. Agora os nossos olhos abriram. Agora nós estamos começando a ver o que nós nunca vimos. Agora nós estamos ouvindo o que nós nunca ouvimos. Quer dizer, nunca tinha entrado aqui, agora está entrando. Foi isso que Deus preparou para nós. Meu Deus! Só porque nós convidamos a palavra. E quando você convida a palavra é porque você quer praticar. E quando você pratica, acontece o milagre. Vocês entenderam o que é ressurreição? Isso tem que acontecer na vida de todos os seres humanos desta terra, independente de religião, raça, credo, idade, qualquer pessoa. Ele veio para todas as pessoas nessa terra, gente. É para todas as pessoas experimentar e viver isso eternamente. Então esses homens aqui, aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Meu irmão, quando a palavra começa a entrar, queima,
queima dentro do coração. É um fogo, mas não é o fogo do inferno não, gente. É o fogo do Espírito Santo queimando dentro da pessoa. Mas ela está derretendo correntes, está derretendo pedras, está derretendo tudo que está amarrando a pessoa, porque a morte está sendo destruída e a vida está chegando. Você está liberto, você não vai mais para o inferno, você vai para a glória com Deus, você é ressuscitado, você é um novo homem, uma nova mulher, meu irmão. É isso que acontece com o ressuscitado, com o transformado. Ele é outra pessoa. Meu irmão, é outra vida. É outra vida. Bom, eles se levantaram e logo voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele estava partido, quando ele havia partido o pão. E essa boa notícia é para se espalhar, meus irmãos. Irmãos, para terminar, 1 Coríntios, por favor. Nós temos 3 minutos ainda para falar. Essa é a ressurreição, meu irmão. Essa é a ressurreição. Ô meu irmão, não entra no conto da conversa fiada aí fora, não. Mergulha na palavra de Deus. Mergulha na palavra de Deus. Olha, isso é uma coisa pessoal sua com Deus. Não dependa dos outros, não. Não dependa de ninguém, não. Olha, aí tem gente que espera que o outro vai pegar na mão dele e vai puxar. Isso não resolve, meu irmão. É você. Ah, mas é minha esposa. Ah, mas o meu marido. Ah, mas o meu filho. Ah, mas o meu pai. Ah, mas o meu namorado. Não, é você. Vai você. Depois os outros vão. Mergulha você. Mergulha você, meu irmão. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Versículo 50. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter imortalidade. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, você ouviu isso? O que ele te respondeu? Ele entendeu? Ele ouviu? Pergunta ele assim: você entendeu? O que ele te respondeu? Ele falou que sim. Vou ler de novo. Meus irmãos, versículo 50. O que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é imortal não pode ter imortalidade. O que é mortal, quer dizer, enquanto que a pessoa está morta, ela não pode ser imortal, não pode ser eterna. Eu tenho que me tornar um ser espírito. Eu tenho que vencer a morte. Versículo 51. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ei, bom, muitas pessoas aí fora vão jogar pedra em mim agora. É minha fé. Aí muita gente fala aí que primeiro Jesus tem que voltar nas nuvens, com o exército. Aí vai tocar a última trombeta. As trombetas já estão tocando. Minha fé. Eu vou dizer uma coisa para você. Para aqueles dois lá naquela mesa, a última trombeta tocou naquele momento. Eu sou uma trombeta que estou tocando aqui. Talvez hoje vai ser a última vez que eu vou precisar ser uma trombeta para você. E hoje você acorda. Quantas vezes a trombeta está tocando para você e você talvez não acordou ainda? Ah, você entendeu agora? Naquele dia foi a última trombeta que tocou para aqueles homens. Que aqueles homens viram o que eles nunca tinham visto. Entenderam o que nunca tinham entendido. Tomaram posse do que nunca existia. Agora a morte pode vir, e daí? Eu vou para a glória. Para eles foi a última trombeta. Irmão, está aqui, por favor, escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar
de olhos. Aqueles dois estavam sentados na mesa há 2000 anos atrás. E eles fecharam os olhos. Agora eu estou reconhecendo Jesus. Agora eu estou vendo o que eu nunca vi. Você está compreendendo isso? Irmão, por favor, vamos continuar. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos o quê? Transformados. Isso é a transformação verdadeira de um homem, não é mudança de igreja. Uma coisa é você mudar de placa, outra coisa é você mudar de Deus. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Esse corpo que vai fazer o quê? Ele vai ainda, o quê? Ele ainda vai morrer. Ele precisa se vestir agora com a imortalidade. Você começa a tomar posse agora. Irmão, eu estou falando de coisa grande aqui. Eu não estou falando de comprar um carro 0 quilômetro, não. Eu não estou falando de um casamento, não. Eu não estou falando de uma empresa, não. Eu não estou falando de um salário de 52 mil reais, não. Eu estou falando de eternidade aqui nesta noite. Eu estou falando de coisa muito grande. Irmãos, versículo 54. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor, que é a palavra. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. O que Deus quer falar aqui no final com você, irmão? Continua firme e continua mergulhando. Procura todo dia saber qual a vontade de Deus. Larga aquilo que não é de Deus. Abandona aquilo que não é de Deus. Sai dessas coisas que não é de Deus. Faça a vontade de Deus e você vai chegar lá. A morte vai ser destruída na sua vida. Abandona os caminhos da terra, abandona o caminho do mal, sai do pecado, volte para Deus, faça o que Deus quer, e você vai ser ressuscitado, você vai ser revestido, a morte vai ser destruída, e você viverá para a glória eterna, meu irmão. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, por favor. A Ele a glória, seu Edson, bem alto, bem forte, dê glórias ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Meu irmão, minha irmã, feche os teus olhos, põe as mãos no seu coração. Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é maravilhoso. O Senhor enviou o Senhor Jesus, o teu Filho, o Senhor mesmo desceu à terra. O Senhor usou-o poderosamente, como mestre, como professor, para nos ensinar coisas que nós não sabíamos que existia. Fomos confundidos pela religiosidade, ó Deus amado, por aqueles que se passavam por ovelhas, mas na verdade eram lobos. Homens que usavam vestes longas e faziam orações longas, dizendo-se, meu Pai, ser porta-vozes do Senhor, quando a vida deles mostrou completamente outra coisa. Tem misericórdia dessas pessoas.
E o Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça nessa terra. O Senhor ficou espantado quando viu que não havia ninguém que pudesse socorrer o teu povo. Então, com a sua própria força, o Senhor venceu. Com teu poder e com teu amor, porque essa é a sua força. E por ser um Deus justo, o Senhor conseguiu a vitória naquela cruz. O Senhor vestiu a couraça da justiça. O Senhor colocou na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa. E a sua ira foi a capa que usou. Sim, o Senhor destruiu a morte. Oh Pai, Santo Deus de Israel, o Senhor é Deus de amor. O Senhor veio trazer uma boa notícia para o teu povo. O Senhor veio trazer uma nova aliança. O Senhor disse: esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu Espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei, ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre, pois eu sou o Senhor e eu estou falando. E o Senhor diz: Jerusalém, levante-se. Levante-se do sono da morte, acorda, Jerusalém, para que no seu rosto brilhe novamente a alegria, para que a paz, a força, ó Deus, seja notória na sua vida, Jerusalém, pois já chegou a sua luz. A luz é a palavra do Senhor. Creia que a glória do Senhor está brilhando sobre você. Se você ainda não está vendo, acorda, abre os seus olhos e enxergue a partir de hoje, não de modo natural, mas sim de modo espiritual, porque a terra está coberta de escuridão, os povos estão vivendo nas trevas, mas a luz do Senhor está sobre você, e sobre você aparece a glória de Deus. É só você crer. Veja o que está acontecendo. Muitas pessoas já estão começando a voltar-se para o verdadeiro Evangelho. Acorda, povo de Deus. Os filhos que estavam longe estão voltando. Acorda, povo de Deus, porque Jesus Cristo é o Senhor. Oh Pai, que o Senhor continue insistindo, dia após dia, por cada um de nós, meu Pai. Não desista de nós. Continue-nos, ó Pai amado, nos revelando os mistérios, os segredos que estão escondidos, porque o mundo não consegue enxergar. O mundo ainda caminha, Pai amado, ó Deus, para os vícios, para o desgosto, para a fama que é destruída lá no cemitério, as riquezas ilícitas. Oh Deus, o orgulho. Deus Pai, acorda o teu povo, ajuda o teu povo, ajuda-nos a despertar do sono da morte para a alegria da vida, que só o Senhor pode conceder. Que a partir de hoje os nossos olhos possam enxergar infinitamente muito mais do que enxergamos até hoje, e que possamos mergulhar cada vez mais, ó Deus amado, tomando posse de tudo que o Senhor comprou com teu sangue naquela cruz, pois está tudo pronto e preparado, e é de graça e pela graça. Te louvamos e te agradecemos por ter se entregado naquela cruz por nós, porque se o Senhor não fosse, nós não adiantaríamos ir, porque nós somos pecadores. O Senhor foi naquela cruz sem pecado, por isso que o Senhor venceu a morte. E agora o Senhor quer nos limpar, nos purificar, para podermos tomar posse da vida verdadeira, abundante e completa, que só o Senhor pode dar. Muito obrigado, Pai, por este culto. Agora nós vamos entrar num processo de louvor e adoração. Receba a adoração deste homem, receba a adoração desta mulher, receba o louvor desta pessoa. Ó Deus amado, ela quer te adorar por gratidão, porque ela entendeu um pouco mais nesta noite do que é a salvação e do plano do Senhor para cada um de nós.
O Senhor venceu a morte e nos dá condições de vencer também, coisa que nós nunca iríamos conseguir se o Senhor não estivesse na nossa vida. Muito obrigado, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqueles 2 homens no caminho de Emaús, eles não deixaram Jesus passar. Eles pegaram Jesus e convidaram para entrar dentro da casa deles. Isto é, eles não deixaram aquela mensagem embora. Simplesmente eu escutei, agora deixa a mensagem embora. Eles espiritualmente falaram assim: esta mensagem que o Senhor nos pregou, nesses 10 quilômetros, nós não vamos desperdiçar, nós não vamos rejeitar, nós queremos ela dentro de nós. Para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos declarar que esta casa aqui é dele. É para ele. Amém, meu irmão? Se você quer ter um contato sobrenatural com o Senhor nesta noite aqui, Ele está aqui. Se você quer ter um mover espiritual profundo, agora não canta não. Cantar é uma coisa, agora adorar é outra coisa. Meu irmão, não olha para um lado nem para outro. Abre o seu coração e começa a declarar a Ele como o Senhor da sua vida. Ele está aqui, meu irmão. Talvez você ainda não está vendo, eles não reconheceram, mas Ele está aqui. Ele está aí do seu lado. A glória está brilhando sobre você, talvez você não está vendo, mas está aqui. Ele está aqui. Amém? Ele está aí do seu lado, Ele está aí com você. E você começa a adorar Ele, abrindo o seu coração. Então você pode ter certeza que vai acontecer algo diferente com você aqui hoje. Não tenha medo. Amém? Então vamos louvar. É você e Deus agora. Louvor de um modo super espiritual. Tem que partir de vocês. Amém? Louvor, vocês têm que estar em consagração, louvor. Se vocês não tiverem consagração, vocês têm que... Eu preguei a palavra, foi um instrumento. Agora Deus vai usar vocês 3 aqui. E essa unção de Deus, ela tem que brotar do coração de vocês 3 aqui. Isso tem que entrar dentro do coração de todos nós. Vocês são os levitas. Então vocês têm que estar em consagração, irmãos. Se consagrem, por favor, sempre. Porque o papel de vocês aqui, parece que não, talvez vocês não sabem. Vocês não sabem a importância de vocês aqui. Amém? Vocês têm que conduzir a igreja. Agora é com vocês, louvor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento, sopra teu vento.
as mãos no seu coração, meu irmão, minha irmã. Feche os teus olhos. Apresenta o seu corpo, a sua vida ao Senhor. Diga: Senhor, eu já te pedi tantas coisas, mas agora eu quero o Senhor dentro de mim. Fala com Ele agora. Peça do fundo do seu coração. Aumenta mais esse volume, seu Edson. Fala com Deus como você nunca falou na sua vida. Fala hoje. Não deixe Ele passar de você nesta noite, não. Faça como aqueles homens do caminho de Emaús. Convida Ele nesta noite para entrar na sua casa. Fala do fundo do seu coração. É para você ver o que você nunca viu, para você ouvir o que você nunca ouviu, é para acontecer o que você nunca pensou que podia acontecer na sua vida, é para acontecer hoje. Deixa Ele tomar o seu coração nesta noite. Deixa Ele ressuscitar dentro de você. Deixa a vida entrar no seu coração. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele mudar você. É para você enxergar a beleza dEle, o poder dEle. É para você ver como Ele é lindo, lindo, lindo e maravilhoso. Diga que você quer comer desse pão todo dia. Que você não quer ficar longe dEle. Não deixa Ele passar, não. Chama Ele, abre a porta e diz: Tu és o meu Senhor, eu não posso mais viver sem Ti. Eu preciso do Senhor hoje, amanhã e para todo sempre. Eu não quero viver nesta terra como um cego espiritual. Abre o seu coração e seja humilde. Não olhe para trás, olhe para frente. E diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito do Senhor. Me ponha de volta, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Toma o coração deste homem agora e desta mulher. Inunda agora, meu Pai. Faz o milagre acontecer, os seus olhos se abrirem, meu Deus. Que eles possam enxergar a glória do Senhor que está sobre suas vidas. Oh, meu Pai, glorioso és Tu, maravilhoso e majestoso. Sem o Senhor, para onde nós iremos, meu Pai? Só Tu tens as palavras que dão e promovem vida eterna. Tu és o nosso Salvador, a verdade está contigo e nos liberta nesta noite do engano da religiosidade, do engano da falsidade, da mentira. O Senhor traz a verdade e nos abre o coração. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso e nós queremos Te ver. Nós queremos Te ver todos os dias das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias, no nosso trabalho. Queremos ver o agir do Senhor, meu Pai. Na igreja onde estivermos, queremos Te ver. Oh, meu Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Oh, Pai, vamos louvar, vamos adorar. Lindo, lindo és, glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Você que já está vendo, dê glória a Ele. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Que nesta noite, meu Pai, o Senhor possa nos levar à sala do trono da glória do Senhor.
que possamos sair dessa dimensão natural para entrarmos numa dimensão espiritual, meu Pai. Leva-nos num lugar mais longe, num lugar mais alto, Senhor, que nesta noite possamos provar e experimentar do Teu poder, meu Pai. Leva-nos a esse lugar, meu Pai, em nome de Jesus. Canta louvor, leva-nos, Senhor. Uma vez, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Jesus, nós queremos te ver. Nós queremos te ver como os homens de Emaús te viram. Nós queremos ver o que nós nunca vimos. Nós queremos tomar posse daquilo que nós nunca imaginávamos do que podíamos, Pai amado. Ó Senhor, meu Deus, essa dimensão espiritual agora, que nós possamos passar da natureza humana para a natureza do Espírito de Deus. Por isso diga: Senhor, eu só quero te ver. Eu quero te ver. Então erga a sua mão e diga: só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Chame a atenção dele. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Mais forte, mais forte, mais forte. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Mais uma vez. Só quero ver você. Só quero ver você. Então me leva, Senhor. Jesus! Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Chame ele, povo de Deus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Mais uma vez, é para tremer tudo, povo de Deus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Palmas para Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Abraça o seu corpo e diga: Jesus, eu te amo. Quero te ver. Todos os dias. Eternamente. Amém. Vamos sentar, irmãos. Prepara a Maranata para o final, irmãos, do louvor. Amém, irmãos? Cabe a cada um de nós refletirmos, buscarmos. Nós vimos aqui hoje que os mesmos homens que andaram com Jesus no passado não são diferentes de hoje, lógico, eles ainda tinham a oportunidade de apalpar e pegar com a mão, mas
A mesma dificuldade que nós temos hoje, eles também tinham no passado. Jesus está ressuscitado, gente. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, Jesus está aqui. Ele está com você. A palavra diz que a luz está sobre nós assim, ó. Mas a Bíblia também fala que esse espírito imundo, ele fecha os olhos das pessoas. E ela não deixa elas ver. Isso está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, em casa você pode ver. Não deixa ver a luz que está sobre elas. A luz está sobre você. O Senhor já passou na cruz. Mas as pessoas não estão vendo Jesus. E por não conseguirem ver Jesus, aí elas são dominadas por aquele que tem poder sobre a escuridão. Por isso Jesus falou: vamos trabalhar enquanto é dia, gente, que a noite vem chegando. E da mesma forma, aqueles dois homens também falaram assim: Jesus, não vai não, já está anoitecendo, fica com a gente. Porque a luz do Senhor Jesus estava queimando no peito deles, aquele fogo do Espírito Santo. Irmãos, eu disse para vocês aqui outro dia, e eu não estou falando da boca para fora não. Quem não quiser acreditar no amor que está dentro desse homem aqui, não acredita, o problema é dele. Mas eu sei o que eu estou falando, e eu sei o amor que está dentro do meu coração, e eu sei do amor que está no coração de cada homem e cada mulher de Deus. Ele geme. A única dor que nós sentimos nessa terra é de ver pessoas boas, pessoas maravilhosas, estar sendo tragado pelo inferno todo dia. Isso dói no fundo da alma, ver pessoas jovens, adultos, idosos, crianças, adolescentes que estão sendo enganadas, levadas para o mundo dos mortos. Sabe, a vontade dá vontade de agarrar as pessoas. Às vezes dá vontade de bater nelas, para ver se elas acordam. Mas nós não podemos fazer isso. Porque se nós fizermos isso, aí vai acabar tudo. Jesus não fez assim. Jesus não bateu em ninguém, só expulsou Satanás lá do templo. Foi a única vez que ele pegou o chicote, mas ele não saiu aí batendo em ninguém, porque ele nos ensina que não é desse jeito. O que nós podemos fazer pelas pessoas é dar a nossa vida por elas, é colocar o joelho no chão, é abrir mão do pecado para não levar outros a pecar. É dizer assim: eu não vou mais fazer isso, porque ali tem um jovem, e ele vai me ver fazendo, e ele vai falar: o pastor Josemar está fazendo, está bebendo, o pastor Josemar está lá no álcool. Então eu também posso, porque ele é um homem de Deus. Então eu não posso fazer isso com as pessoas. Eu tenho que pregar a vida, eu tenho que sair do pecado, eu não posso viver no pecado, eu tenho que passar para os meus filhos esse exemplo, eu tenho que passar para todas as pessoas nessa terra, porque senão eu também não sou um homem de Deus, e também eu não sou cristão. E todos nós temos que entender que essa vida aqui vai passar, e que nós precisamos tomar essa decisão agora. Mas se eu tiver que pegar a faca e abrir aqui para alguém aqui dentro ser salvo, então eu vou fazer. Todos nós temos que despertar desse sono, e esse sono, ele nos faz ser orgulhoso, ser egoísta, rejeitamos a palavra, rejeitamos Deus, rejeitamos o plano de Deus, e nós não podemos rejeitar o plano de Deus. Nós somos povo de Deus. Olha, meus irmãos, infelizmente, todos nós, não sabemos o valor que nós temos. Mas tem um que sabe. Mesmo nós pecadores, mesmo nós fazendo tudo errado e ainda rejeitando muitas vezes a palavra, o ensinamento, ele ainda foi na cruz, porque ele sabe o que nós somos. Ele sabe o valor de cada um de nós. Ele sabe o que é o inferno. Ele sabe o que é o céu. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. Ele sabe o que é o céu. E ele sabe o que é o céu. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o inferno, não tem mais volta. E ele sabe que se a pessoa for para o infer
E Ele sabe que se a pessoa for para o céu, ela vai ser alegre, feliz, eternamente. Então, Jesus não saiu na rua batendo em ninguém, a vontade dá. Jesus não saiu na rua sacudindo ninguém, agarrando na camisa, vontade dá. Mas Deus nos dá domínio próprio. A única coisa que nós podemos fazer é pregar a palavra quando temos oportunidade, quando tem pessoas que querem ouvir. E se também não quiserem, vamos continuar pregando e orar. Ser testemunho nessa terra, para que outras pessoas também possam receber esses olhos espirituais, de enxergar que não se resume só no que está se vendo aí fora. Nesta noite nós vamos orar, e nós vamos fazer isso aqui agora. Irmãos, se eu não me engano é Sri Lanka o nome do país. Se eu estiver errado pode me corrigir. Nesta noite morreram mais de 200 cristãos. Estavam dentro do templo como nós estamos aqui. Foram mortos. A Bíblia está se cumprindo. Nós ainda estamos num país onde que se pode ainda falar de Jesus Cristo livremente. E as coisas estavam apertando aqui no Brasil também. Há uns 4 ou 5 anos atrás, alguns deputados lá no Planalto entraram com um pedido para revogar uma lei que eles estavam querendo implantar, de fechar os templos, de cobrar impostos. Mas foi revogado. Nós ainda temos liberdade de culto. Lá fora os cristãos estão sendo decapitados, estão sendo fuzilados. Eles colocam a faca no pescoço e dizem: nega Jesus, eu não posso negar aquilo que é minha vida, corta. Aqui nós estamos ainda tendo liberdade de culto, e o que está acontecendo lá, o que está escrito aqui, gente, será que só lá tem verdadeiros cristãos? Porque aqueles homens lá não estão negando, não. Irmãos, nós vamos orar por aquele povo. É muito triste o que aconteceu nessa semana. Ou melhor, foi nesta manhã, ou ontem, se eu não me engano. Celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa ressurreição. E serem mortos assim. Vamos ficar de pé. Coloque uma mão no seu coração e uma mão você levante. Glorioso Rei dos Reis, amado Deus e amado Pai, que o poder das trevas seja dissipado agora, que o inferno estremeça, meu Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos vendo o cumprimento da Tua palavra, meu Deus. No Oriente Médio as pessoas não podem nem falar do nome Jesus Cristo, porque estão sendo decapitados, meu Pai. Está acontecendo, meu Senhor. Eu quero te pedir misericórdia, Santo Deus de Israel. Quero te pedir, Pai amado, que o Senhor conforte todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos, Pai, seus filhos, seus pais, seus amigos, seus irmãos na fé, independente se são católicos ou qualquer religião cristã, é povo do Senhor, meu Pai. Tem misericórdia daquelas regiões, meu Deus, coloca a tua mão, meu Pai, basta, Senhor. Tem misericórdia e entra com o teu poder, meu Pai. Livra o teu povo, Pai amado, das ações do inimigo, meu Deus. Livra o teu povo, porque eles estão sendo esfolados vivos lá fora, meu Deus. Oh, Santo Deus de Israel, ajuda aquele povo, meu Pai. Tem misericórdia. Quero te pedir também pelo nosso país, pela nossa América do Sul, meu Pai. Ó Deus, nós somos cristãos, mas nós somos agredidos todos os dias pelo espírito do inferno, levando jovens, levando homens a se desviarem do caminho, meu Pai. Tanto como a morte acontece lá fora, aqui Satanás também está matando pessoas todos os dias, meu Pai. Homens e mulheres que estão longe da Tua presença, meu Deus. A ressurreição já aconteceu, o Senhor já fez, e agora é nossa vez, meu Pai. Se crermos, ressuscitaremos também para a glória do Senhor. Mas Satanás está fechando os olhos, fechando os ouvidos, tapando a mente das pessoas, e muitas delas não querem ouvir a Tua palavra, meu Pai.
Tem misericórdia, estende a tua mão, meu Pai, e ajuda o teu povo. Nós precisamos da sua ajuda. Não desista de nós, continue pelejando, continue fortalecendo os homens que estão nos altares, meu Pai. Fortaleça, Pai amado, os obreiros, todos aqueles que estão engajados pela vida, ó Deus amado. Fortalece todo esse teu povo, a tua igreja, meu Deus, e que ela possa ser o sal, mas o sal que tem gosto, meu Pai, e que através da tua igreja, meu Deus, que ela é tão pequena, mas ela é presente, meu Pai, que ela possa ser, ó Deus amado, o tempero para esse mundo, meu Deus. Ajuda, Pai amado, há muitos jovens que estão sendo tragados, porque foram ensinados errado, meu Pai. Há muitos que não acreditam que há na existência do Senhor, meu Deus, e muitos estão deixando para depois. Meu Pai, tem misericórdia. Abre os olhos do teu povo, abre os ouvidos do teu povo, abre o coração do teu povo. Se o Senhor abrir, acontecerá, meu Deus. Faz acontecer agora, Senhor, o milagre, ó Deus amado, da transformação, ó Deus amado, do resgate, do sono profundo, ó Deus amado, para a vida eterna, meu Senhor. Sem o Senhor Jesus, ninguém vai entrar no reino da glória. Sem a tua palavra, sem o teu ensinamento, meu Pai, faz arder agora a chama de fogo do alto dos céus, meu Deus. O fogo destruidor, devorador, que vem destruir toda mentira, toda falsidade, todo mal, meu Pai. Livra a tua igreja, meu Pai, coloca a tua mão. O Senhor disse que ela é menina dos teus olhos, meu Deus. Guarda a tua igreja, meu Pai, guarda-nos contra as ações do diabo, que tende a querer nos desviar todos os dias do caminho da verdade. Livra a tua igreja de todo o mal, pois o Senhor é o nosso Deus, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos. Podem sentar mais um pouquinho, irmãos. Agora nós vamos orar também pelas pessoas que foram colocadas aqui no altar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu derramo o azeite, meu Pai, e ele representa o Espírito do Senhor, Espírito Santo. Consagra, meu Deus. Unge as minhas mãos, meu Pai, que não sejam minhas, mas sejam as tuas. Obreiros, por favor, quero ungir as mãos de vocês. Por favor, obreiro, unge aqui. Vem mais um obreiro aqui com ele, por favor. Estende a mão para cá, povo de Deus, para essas pessoas, Pai. Existem pessoas que estão necessitando de intervenção na área da saúde. Também foi colocado aqui o nome do Júnior Butzke, Pai. E quero mais uma vez reiterar o meu pedido especial aqui no altar, também pela vida do nosso irmão e amigo Sérgio Bolt, que necessita de uma intervenção cirúrgica, Pai. E precisa que um leito, ó Deus amado, de cirurgia, uma sala de cirurgia se abra para ele. Então, Pai, eu coloco a mão, meu Pai. Abre esta porta para ele. Ele é teu servo. Abre, Pai amado, os médicos para o Júnior e todos que estão aqui no altar e todos que pedem oração todos os dias pela internet. Entra com intervenção, Pai. O Senhor é Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer agora. Que não existe Deus maior do que o Senhor. E eu te agradeço, Pai. Eu tenho certeza dessa vitória, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, terça-feira tem culto, quinta-feira tem culto, domingo busca do Espírito Santo, vamos continuar esse culto. Eu quero convidar os irmãos para dia 30 de abril, é terça-feira, e já estou convidando desde hoje. Domingo que vem eu vou falar durante a semana eu vou continuar falando, e domingo também, para que todos saibam. É dia 30, aí no dia seguinte é dia 1º de maio. Dia 1º de maio é feriado. É numa quarta-feira. E comemora-se o dia do trabalhador. Então no dia 30, terça-feira, que é um dia antes, eu quero que os irmãos tragam carteira de trabalho, cópia do contra-cheque, cópia da carteira de trabalho, porque eu vou ungir aqui, para não sujar a carteira, você tira a cópia do seu contrato lá dentro. Se você não tiver a carteira de trabalho, você tem o contra-cheque. Para tirar uma cópia, faz a cópia do seu cartão de crédito, faz a cópia do seu talão de cheque, faz a cópia do seu contrato da sua empresa, aquilo que representa a sua vida financeira, faz uma cópia. Nós vamos colocar aqui, nós vamos abrir um clamor pela sua vida financeira.
dia 30 de abril, nós vamos abrir um clamor aqui para repreender todo espírito devorador na sua vida, espírito de inveja, a tudo que persegue a sua vida profissional, de trabalho, sua empresa, sua vida financeira. Amém? Dia 30, em nome de Jesus. Santo Deus, está aqui a oferta, alçada com amor, lançada aqui no altar, e também, Pai, a fidelidade nos dízimos, está aqui, meu Deus. Eu apresento ao Senhor, e peço que se cumpra na vida dessas pessoas, o que o Senhor prometeu no livro sagrado. Nós acreditamos que é a boca do Senhor, e o Senhor não é mentiroso. O Senhor disse que enxotaria para bem longe a praga de gafanhotos. O Senhor disse também que tudo que essas pessoas fizessem está certo. O Senhor também disse que todos iriam olhar para eles e iriam dizer como vocês são felizes. Está aqui, Pai, a oferta e a fidelidade nos dízimos e nas, ó Deus amado, assim como o Senhor pediu, assim como o Senhor ordenou. Quem crê, quem tem olhos abertos, ele é dizimista, não por obrigação, ele é com amor e pela fé. Ele crê, ele sabe que o Senhor fala é verdade. Por isso, Pai, aqui está, nesse altar, pessoas que acreditam. Como todos os dias, todos os cultos são depositados no altar. Então, a autoridade que o Senhor me confere, como ministro do Teu Evangelho, eu os abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Diga, eu creio. E tomo posse das bênçãos sem medidas que o Senhor tem para mim. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos para casa. Então vamos ficar de pé. Chegou nossa hora. Coloque as mãos no seu coração mais uma vez. Deus Pai Todo-Poderoso, a tua igreja sai daqui, mas não da tua presença. Que o Senhor acampe os teus anjos em volta de todos eles. Em mais uma semana de trabalho, os que vão viajar para longe, cubra-os com teu manto sagrado de proteção. Acampa os teus anjos em volta deles, livrando-os da força do inferno, do dardo do maligno, do olho da inveja, do laço do passarinheiro, da oferta satânica. Que o Senhor dê olhos para eles enxergarem o que é do Senhor e o que não é do Senhor. E que sejam todos os dias, ó Deus, libertos de toda a ação maligna, pois o Senhor é o nosso pastor e com certeza nada nos faltará. Amém e graças a Deus. Vamos cantar um trecho dessa canção Maranata, irmãos, por favor. Porque Ele é luz. Ele é luz. Terça-feira tem mais, irmãos. Quinta-feira tem mais. Domingo tem mais. Eu tenho certeza, Senhor, que nesta terra nós somos transformados, libertos, ressuscitados do sono da morte, mas o Senhor volta para nos buscar. Senhor.
vitória, povo de Deus. Palmas para Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um culto rico e abençoado. Povo de Deus, um grande abraço.